Olá, meus irmãos, nós vamos continuar a falar sobre a mente cativa, dando ênfase à questão da inteligência. Nós estamos tratando isso dentro do nosso tema, a pregação do Evangelho em um mundo estruturalmente cativo. E não percamos de vista que isso faz parte do título geral, do guarda-chuva maior, que é uma introdução à cosmovisão reformada, apontamentos. Então, dentro da mente cativa, o aspecto da inteligência, nós falamos sobre a importância de cultivar uma proclamação fiel, submissa e inteligente do Evangelho. Enfatizei que a evangelização não é um exercício de aniquilamento da razão, ou seja, não é uma prática de aniquilar a razão, um teste para isso. Pelo contrário, evangelizar é o uso da razão de uma mente sã que só pode ser restaurada pelo poder do Espírito, enfatizando que toda verdade procede de Deus. E nós terminamos, então, dizendo que o livro de Atos registra que Paulo, por 3 semanas, pregou na sinagoga de Tessalônica. E eu quero me deter um pouco nisto neste vídeo. O texto é de Atos 17, de 1 a 4. Eu quero lê-lo com vocês. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo, eu vou destacar depois essas palavras, esses verbos arrazoar, expor e demonstrar, porque ele diz, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Vejamos aqui as expressões ou os verbos usados para falar da pregação de Paulo. Diz que ele arrasou com eles. A palavra grega para arrazoar tem o sentido de persuasão por meio de perguntas e respostas. Então, a pregação de Paulo, o ensino de Paulo, envolvia uma argumentação com o fim de persuadir, sendo permitida à congregação fazer perguntas. Paulo, portanto, passou 3 semanas fazendo perguntas, ouvindo indagações, respondendo, argumentando com respeito ao Antigo Testamento e à pessoa de Cristo. E diz que ele expunha as Escrituras. Ele expunha. A palavra expor tem o sentido de abrir completamente. E de forma figurada, a palavra quer dizer explanar e interpretar. Ou seja, pelo Espírito, a exposição de Paulo tornava a mensagem compreensiva. Ele abria o significado do texto, evidenciando a sua aplicabilidade ao contexto de seus ouvintes. É claro que esta ação era acompanhada e efetivada necessariamente pelo Espírito Santo. Paulo abriu o texto, expunha a palavra com clareza, mas sabemos que é o Espírito quem abre o coração dessas pessoas para entender esta mensagem. Vocês podem ver como exemplo Lucas 24, 31 e 32, quando o Senhor abriu as Escrituras, expôs as Escrituras com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. E ali eles entenderam a mensagem. Então, o que nós podemos observar aqui é que as pessoas poderiam não crer no que foi proclamado,
contudo não poderiam alegar falta de compreensão. Mas o texto diz mais, que ele demonstrava. Ele passou ali aquelas 3 semanas demonstrando. A ideia de demonstrar é colocar ao lado, colocar diante de. Figuradamente, tem o sentido de apresentar evidências, ou seja, provar com passagens bíblicas a veracidade do seu argumento, citar para provar. Em outras palavras, Paulo argumentava biblicamente o que ensinava, demonstrando, por exemplo, o cumprimento das profecias em Cristo e, ao mesmo tempo, confrontava as teses de seus oponentes com textos bíblicos. E o seu alvo era, o que vai nos falar, o que vai nos mostrar aqui, o 4º verbo que eu destaco. O seu alvo era persuadir, que significa convencer, despertando a confiança de alguém sobre o que foi persuadido. Ele objetivava que as pessoas dessem crédito àquela mensagem. O texto vai nos mostrar que alguns judeus e numerosa multidão de gregos, homens e mulheres distintas, foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Foram persuadidos. Paulo os persuadiu pela palavra, conforme a aplicação do Espírito. O apóstolo esforçava-se por persuadir os seus ouvintes a respeito do Evangelho. Há uma enormidade de referências demonstrando isso. Eu vou citar aqui. Atos 13, 43, Atos 18, 4, 19, Atos 19, versos 8 e 26, Atos 26, 28, Atos 28, 23 e 24, 2 Coríntios 5, 11. E o que é curioso é que Paulo não usava de estratégias simplesmente humanas para persuadi-los. Porque mesmo havendo um tipo de linguagem que propiciava a persuasão, humanamente falando, Paulo não se valia desse método. Ele diz aos coríntios: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito do poder. Paulo não queria convencê-los pela sabedoria humana, que também não teria nenhum efeito positivo a médio e longo prazo. O que Paulo desejava é que, de fato, eles conhecessem o poder do Espírito Santo em suas vidas. Isso serve de alerta para nós. Há sempre o risco de substituir o poder de Deus pela técnica, pela capacidade de convencer os nossos ouvintes. Neste caso, substituiríamos o conteúdo pelo sucesso, a soberania de Deus pelo poder de nossos argumentos. É preciso um cuidado especial neste ponto. Há o risco constante de sermos seduzidos pelos holofotes e brilho da fama e perdermos a alegria de servir a Cristo em obediência, proclamando a sua palavra. Contudo, submissão não equivale ao não uso da razão. Pelo contrário, a nossa submissão a Deus ilumina a nossa mente para ver com maior clareza o poder do Evangelho e, ao mesmo tempo, obter o discernimento para anunciá-lo. No próximo vídeo, eu quero começar as nossas considerações finais. Eu estou chamando de nosso privilégio e responsabilidade. Que Deus nos abençoe, que peçamos a Deus discernimento, sabedoria para proclamar este Evangelho com inteligência, uma inteligência
totalmente a serviço do reino. Que Deus nos ilumine. Amém.